Bom, vamos falar um pouco sobre o preconceito linguístico. Bom, é, enquanto preconceito, de uma forma geral, eu sempre pensei no preconceito da sociedade como um todo. Pensei na questão do racismo, na questão da injúria racial e questões que eram muito mais corriqueiras. Então eu sempre discuti e comentei a questão da diferenciação entre a injúria e o crime de racismo. E pesava muito forte essa questão de preconceito racial. Discuti também diferentes temas sobre a questão do preconceito de gênero, da diferenciação entre homens e mulheres. Mas teve um tema que até então eu nunca tinha abordado como preconceito e agora aparece de forma tão importante de ser discutida e te leva a pensar, porque enquanto a gente sempre levanta a bandeira de abaixo o preconceito, vamos lutar pela igualdade, vamos levantar a bandeira da igualdade, somos todos iguais, somos todos seres humanos, merecemos respeito, merecemos valorização da nossa classe, da nossa cor, da nossa disso, daquilo outro, ou então. E eu nunca tinha debruçado sobre a questão do preconceito linguístico. E que me leva a pensar, será que eu mesma, como profissional da área do direito, será que eu mesma nunca pratiquei esse preconceito linguístico? Porque o que vem a ser o preconceito linguístico? O preconceito linguístico é a noção de certo ou errado, é a valorização de uma variante, de uma variação linguística em detrimento de outra. E o Brasil como um todo, ele é cheio de dessa variação linguística. O Brasil tem diferentes formas de abordar um determinado assunto, de falar. Tem o que a gente chama de sotaque, que é tão comum no Brasil todo. E qual o melhor? Né? Quem fala melhor esse português, que às vezes parece tão difícil que o próprio brasileiro acha que não sabe falar a própria língua. Essa noção de certo e errado, essa noção de erro, que às vezes, infelizmente, é transmitida pelo próprio professor da nossa língua materna, professor de língua portuguesa, ele deveria ser combatido. As diferenças regionais não podem ser valorizadas se eu não valorizo também um dos fatores mais importantes das nossas diferenças, que é o fato de falarmos de forma diferente, de nos expressarmos de forma diferente sobre determinados assuntos. Eu achei muito interessante um amigo que ele disse que ele tinha dois piá. E eu fiquei algum tempo pensando e tentando entender o que era que ele quis dizer. Como assim piá? O que é piá? Né? Eu digo piá para mim quem pia é pintinho, né? Então, dois piá, como assim dois piá? Aí ele disse, não, porque eu tenho dois guri. Eu digo, opa, guri eu já ouvi falar. Ah, eu disse, você tem dois filhos. Ele disse, eu tenho dois filhos. E eu achei muito interessante. Até engraçado, porque aqui a gente não fala piá, não tem piá aqui no norte. Mas era um traço característico da cultura dele. E era muito engraçado ver essa diferença, porque ele achava engraçado o que eu falava, né? E eu achava engraçado o que ele falava. E quando eu vi, a gente já estava trocando as ideias, né? Ele já estava rindo das questões que são diferentes, da abordagem diferente que dava sobre esse tema. E isso é que é bacana, isso é que é valorização cultural. Então, levantar a bandeira da igualdade contra o preconceito é também valorizar essa diferença. Nós só somos um Brasil, essa grande colcha de retalhos, né? Recortado com muitas cores e muita cultura. Só pode ser valorizado se a gente também pregar dentro das nossas escolas, isso como professora, agora eu não falo como advogada, eu falo como professora. Se nós, como professores de língua portuguesa, não mostrarmos para os nossos alunos a grande importância dessa variação, né, dessas variantes.
para construir o que a gente chama de língua portuguesa. Bom, então, traduzindo mais uma vez, a questão do preconceito linguístico, na verdade, é essa noção de certo ou errado, é essa valorização de uma determinada variante em detrimento de outra. Qual é a mais certa? Qual é a mais correta? A gente sabe que, a depender da região, a depender do nível de escolaridade, a depender do sexo, as pessoas vão se comunicar de forma diferente. Mas o objetivo da fala é, acima de tudo, estabelecer essa comunicação, é se fazer entender. E, independentemente da forma como a pessoa se expressa, ela consegue alcançar esse objetivo. E o brasileiro, ele não fala um português errado, ele fala um português que o brasileiro entende. Da mesma forma como o americano tem também essa variação linguística, a depender dos mesmos fatores culturais, sociais, níveis de escolaridade diferenciado, né? A questão do gênero, se masculino e feminino, a idade influencia muito nisso, elas também têm essas mudanças. Então, o brasileiro ele não é o único que apresenta essas características, né? O americano também,